Então, se você quer entender um pouco sobre história da economia brasileira, eu indico esse livro, que apesar de ser bem difícil, tem que ser sincero, esse livro não é fácil, tá bom? A Ordem do Progresso. Esse livro, essa edição aqui específica, ela é mais antiga, né? Que ela cobre de 1889 a 1989, ou seja, 100 anos, né, de política econômica republicana. Você pode entender a história da economia do Brasil a partir desde o seu descobrimento, lá em 1500, até os dias atuais, principalmente por meio de ciclos econômicos. Então, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo dos minérios, ciclo do ouro, ciclo do café, que inclusive é o período deste livro aqui, o ciclo do café, ciclo da borracha, ciclo do cacau, enfim. Por vários ciclos também, né? Aqui no Paraná, inclusive, ciclo da erva mate, e assim vai indo. E pode entender melhor os períodos históricos do Brasil a partir disso. Mas aqui no canal eu resolvi começar a partir do período republicano por conta das políticas econômicas, né, que ficam mais claras conforme o presidente. Por isso que eu resolvi começar a partir de 1889. Mas economia brasileira você precisa entender lá desde 1500 e vir avançando na mentalidade, entendendo como é que isso tudo aconteceu. Eu indico esse livro, então, que vai tratar desse período republicano. É um livro que ele é, na minha opinião, pelo menos essa edição que eu tenho, ela é muito mal estruturada do ponto de vista da separação dos tópicos do livro. Então, quando você entra num texto, ele é bem maçante, você não é fácil de se encontrar. Mas fora isso, é um livro interessante. E então, hoje nesse vídeo, qual que será o tema? Não quero continuar aqui no tópico de onde parei nos últimos vídeos, ou seja, na progressão histórica, que é 1926. Hoje eu quero apenas mencionar quais foram os ministros da Fazenda do Brasil que esse livro traz na sua capa. Depois disso, também quero tratar sobre os ministros do Planejamento e daí continuar, então, a partir de 1927, né, o boom e a depressão após o retorno do padrão ouro. Vamos então ao tema do vídeo de hoje, segundo este livro, A Ordem e o Progresso. Então, eu indico o livro, também indico a Pontifícia Universidade Católica no curso de Economia, Ciências Econômicas aqui em Curitiba, caso você tenha interesse. Me formei em Economia na UFPR, não foi aqui na PUC, mas me formei em Administração aqui, então eu sei que é uma excelente universidade. Então vamos lá. Ministros da Fazenda, ou então Ministros da Economia, entre 1889 e 1951. Apenas faria menção dos seus nomes. Então o primeiro deles, muito importante, inclusive tem muitos nomes de praças e ruas pelo Brasil com esse nome, que foi o próprio Rui Barbosa. Esse foi o primeiro ministro da Fazenda do Brasil, em 1889. Ele ficou entre 1889 e 1891. Depois dele, Tristão de Alencar Araripe, 1891, 1891, só um ano, né? Menos de um ano. Henrique Pereira de Lucena, 1891. Francisco de Paula Rodrigues Alves, que depois se tornou presidente, o Rodrigues Alves, 1891, 1892. Inocêncio Cerzedelo Correia, 1892 e 1893. Felisbelo Firmo de Oliveira Freire, 1893-1894. Alexandre Cassiano de Nascimento, 1894, só um ano, né, 1894. Até agora só o Rodrigues Alves subiu, né, de ministro da Fazenda para presidente da República. Francisco de Paula Rodrigues Alves de novo, 1894-1896. Bernardino José de Campos, 1896 até 1898. Joaquim Duarte Murtinho, 1898-1902. Sabino Alves Barroso Júnior, 1902. José Leopoldo de Bulhões Jardim, 1902-1906. Davi Moretzon Campista, 1906-1909. José Leopoldo de Bulhões Jardim novamente, 1909-1910. Francisco Antônio de Sales, 1910-1913. Esse período que foi o período de ouro da história da economia do Brasil. Muita prosperidade em 1913. Rivadavia da Cunha Correia, 1914. Sabino Alves Barroso Júnior novamente, 1915. José Pandiá Calógeras, 1917. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, 1918. Amaro Cavalcante, 1919. João Ribeiro de Oliveira e Souza, 1919. Homero Batista, em 1922. Aqui já na recuperação econômica, né? Rafael de Abreu Sampaio Vidal, 1925. Aníbal Freire da Fonseca, 1926. Getúlio Dornelles Vargas, 1928. Então veja que Getúlio Vargas, ele foi ministro da Fazenda, cara, entre 1926 e 1928. E eu não tratei sobre isso ainda, sobre esse período, né? Francisco Chaves de Oliveira Botelho, 1930.
Agenor de Rouher, 1930, José Maria Whittaker, 1931, Oswaldo Aranha foi ministro da Fazenda entre 1930 e 34, Arthur de Souza Costa, 1934 até 1945, olha quantos anos, do Vargas, né? José Pires do Rio, 45-46, Gastão Vidigal, 46-46, Pedro Luiz Correia Castro, 46-49, e Manuel Guilherme da Silva Filho, 49-1951. Então esses foram os ministros da Fazenda de 1889 até 1951. No próximo vídeo continua a partir deste ponto, beleza? Para terminar, né, os próximos aí. Valeu!